Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu irei ler e comentar um texto escrito por Arthur Schopenhauer intitulado Sobre o Estudo do Latim. Schopenhauer foi considerado um dos grandes filósofos, dentro do debate aí dos pensamentos de Kant, de Hegel. Se você quiser saber mais, dá uma pesquisada. E ele escreveu um texto para justamente defender o estudo do latim. O Schopenhauer ele era bem crítico quanto aos intelectuais da sua época. Tem até esse livro aqui, ó, A Arte de Escrever, onde ele apresenta uma série de críticas sobre os pensadores, sobre a época em que ele estava, especialmente a crítica à universidade da sua época. Então foi um pensador bastante crítico, e aqui, nesse ensaio sobre o estudo do latim, ele vai apresentar justamente isso, a sua contestação às mudanças que estavam ocorrendo naquela época. E irei contextualizar aqui para vocês, antes da gente iniciar a leitura. É importante saber que o estudo do latim nas universidades surgiu assim que elas foram criadas. Né? As universidades foram criadas por clérigos, padres e monges, que decidiram se unir com alguns interessados por estudo e formaram as primeiras universidades lá em Bolonha e outras regiões. Né? Então, por isso, as universidades adotavam o latim como sendo a língua entre os intelectuais. Então, nas universidades se falava latim entre os professores e alunos, as aulas eram todas em latim e os livros, consequentemente, eram escritos também nessa língua. De modo que um aluno ele conseguia ter aula em uma universidade em um país diferente do outro e conseguir compreender muito bem. Da mesma forma que os professores conseguiam deslocamento, fazer o deslocamento de uma região para outra e conseguir seguindo sendo professor, mesmo não sabendo a língua daquela região. Então, era considerada a língua dos intelectuais. E é por isso que o latim foi utilizado durante muito tempo para se escrever as obras de filosofia, teologia, das ciências, dentre vários campos aí do estudo. E aqui justamente ocorreu, com o passar do tempo, um processo em que o latim foi sendo abandonado dos estudos da literatura e foi sendo abandonado também das universidades. Então, as universidades passaram a não mais adotar o latim como língua oficial, passaram a adotar como língua secundária, como um estudo à parte. E aí, nas universidades, não mais se falava latim, as aulas não eram mais em latim, a partir ali do ano de 1750 em diante. E o Schopenhauer viveu justamente esse período em que o latim começava a demonstrar a sua decadência no meio universitário. O Schopenhauer ele nasceu em 1788 e faleceu em 1860. Então esse texto ele é escrito justamente nesse período, ali por volta do ano de 1800, onde ele já verificava essa crise do ensino do latim e o abandono do latim como sendo a língua culta, a língua dos intelectuais, e essa divisão que ocorreu em termos de línguas. Né? Cada região passou a utilizar a sua própria língua entre os próprios intelectuais. Né? E aqui ele faz essa crítica contundente a isso. Então nós iremos ler esse texto e apresentar para vocês alguns comentários para entendermos, contextualizar o que o autor está dizendo. Então passamos à leitura. Sobre o estudo do latim, do Arthur Schopenhauer, foi publicado no livro The Art of Literature, né, que é uma versão traduzida para o inglês do Thomas Bailey Saunders, onde contém vários ensaios escritos pelo Schopenhauer, e um desses ensaios é o sobre o estudo do latim. Né? Então passamos à leitura. Ele começa: a abolição do latim como língua universal dos homens instruídos, junto com o aparecimento daquele provincianismo ligado às literaturas nacionais, foi um verdadeiro infortúnio para a causa do conhecimento na Europa, porquanto foi especialmente por meio da língua latina que um público instruído existiu na Europa, um público ao qual todos os livros tinham apelo direto, à medida que eram publicados. O número de mentes em toda a Europa que são capazes de pensar e julgar é pequeno, e como é? Mas, quando o público é dividido e separado por diferenças de idiomas, o bem que essas mentes podem fazer é bastante enfraquecido. Esta é uma grande desvantagem. Mas uma segunda e pior se seguirá, a saber que as línguas antigas deixarão de ser ensinadas. A negligência delas está rapidamente ganhando espaço na França e na Alemanha. Então, nesse primeiro parágrafo, ele já começa a mostrar as suas razões de que ele é crítico, dessas mudanças que estavam ocorrendo. Primeiro, a abolição do latim como língua universal dos homens instruídos. É isso que ele está debatendo. Né? O latim foi utilizado entre os grandes intelectuais, tanto das universidades, os homens instruídos, e agora estava sendo abolida
como sendo essa língua, sendo língua universal, língua utilizada por todos os intelectuais, né? E também esse abandono do latim, ele vem junto em que surge o tal do patriotismo das línguas, né? O uso das línguas nacionais e da literatura nacional. Então, por exemplo, é justamente no período em que surge a obra de Dante, por exemplo, para o italiano, a escrita em italiano, a literatura italiana. Depois nós temos outras línguas na Espanha, com, por exemplo, Dom Quixote, né? Na Inglaterra, na região britânica, ali com Shakespeare. E as línguas nacionais vão se desenvolvendo na literatura também, Camões com a língua portuguesa, dentre outros. E aqui ele diz, né, que esse aparecimento desse patriotismo, dessas línguas nacionais, essa ascensão das línguas nacionais, ocasionou isso. A abolição do latim foi um fortúnio para a causa do conhecimento da Europa, porque quando se tinha uma língua única para os intelectuais, isso facilitava, porque o livro era publicado e de imediato todos os intelectuais da Europa tinham acesso àquele conhecimento. Agora, uma vez que essa língua é abandonada e cada um escreve na sua própria língua, isso dificulta essa unidade entre os intelectuais na Europa. E ele até diz, né, que o número de pessoas que conseguem pensar, que eram os pensadores e conseguem julgar, era pequeno. E sendo um número pequeno, tendo aí essa própria língua, era mais fácil de ter essa união intelectual. Agora, com a divisão, isso acaba enfraquecendo essa união intelectual, esse pensamento. E ele diz que foi graças a justamente o latim que esse público instruído existiu. Se não tivesse a língua latina, esse público não teria proliferado. E além disso, ele diz aqui, né, que além de enfraquecer os intelectuais na Europa como um todo, causa uma desvantagem, não apenas nessa divisão linguística, mas também porque as próprias línguas antigas, né, o grego antigo e também o próprio latim, vai deixar de ser ensinado com o passar do tempo. E nisso aqui ele fez uma profecia, né, ele conseguiu prever algo que na época dele estava começando, né, o latim ainda era ensinado até 1860, quando Schopenhauer faleceu, ainda era ensinado nas escolas, mas ali por volta de 1960 que o latim passou a ser praticamente abandonado em quase todas as escolas pelo mundo. Então, continuando a leitura aqui no próximo parágrafo. Se realmente chegar a esse ponto, então adeus, humanidade. Adeus, nobre gosto e pensamento elevado. A era da barbárie irá voltar, apesar das ferrovias, telégrafos e balões. Assim, então, perderemos mais de uma vantagem possuída por todos os nossos ancestrais, pois o latim não é apenas uma chave para o conhecimento da antiguidade romana. Também nos abre diretamente à Idade Média, em todos os países da Europa, e também os tempos modernos, até por volta do ano de 1750. Erígena, por exemplo, no nono século, John Salisbury no 12º, Raymond Lully no 13º, com uma centena de outros, falam diretamente a nós na mesma língua que eles espontaneamente adotaram ao pensar em assuntos cultos, assuntos instruídos. Eles, portanto, se aproximam muito de nós, mesmo nessa distância do tempo. Estamos em contato direto com eles e realmente os conhecemos. O que teria acontecido se cada um deles falasse na língua que era peculiar à sua época e ao seu país? Não conseguiríamos entender nem a metade do que disseram. Um verdadeiro contato intelectual com eles seria impossível. Poderíamos vê-los como sombras no horizonte mais distante, ou talvez através do telescópio do tradutor. Então veja aqui que ele continua a sua crítica. Se chegar a isso, né, de abandonar o estudo do latim, ele diz, né, de forma dramática, né, se chegar a esse ponto, ou seja, de deixar de ensinar o latim, então adeus humanidade, adeus o nobre gosto, adeus o pensamento elevado. Então veja aqui que Schopenhauer diz, né, que se chegar na nossa época em que o latim foi abandonado praticamente no estudo da grande maioria dos intelectuais, isso irá ocasionar aí uma pobreza intelectual. Porque, segundo ele, a era da barbárie irá voltar, no sentido de que há uma baixa intelectualidade, mesmo com alta tecnologia, porque ele coloca, né, a era da barbárie irá voltar, apesar das ferrovias, telégrafos e balões. Ferrovias, telégrafos e balões era a tecnologia da época do Schopenhauer, né? Ferrovias, no caso, no sentido de demonstrar que havia tecnologia para transporte. Naquela época ainda não estava plenamente desenvolvido os carros, né, os automóveis. Então, poderemos colocar isso, né? Apesar de existirem
bons veículos atualmente, telégrafos, no caso, a comunicação, hoje nós já temos internet, balões, no caso aqui, o transporte aéreo, no caso, nós já temos um avanço na aviação. Então veja que ele coloca, né, mesmo havendo grande tecnologia em deslocamento e em comunicação, ainda haverá barbárie porque se abandonou o estudo do latim. Ele coloca ainda, o latim ele não é apenas uma chave para o conhecimento da antiguidade romana, né? Ou seja, não é só para compreender o período da Roma antiga, mas também para entender a Idade Média, para entender o período moderno até 1750. Então há uma porta aí de vários anos da história da humanidade com conhecimento acumulado. E sem isso você não iria compreender plenamente o que eles estavam dizendo, porque cada um desses estudiosos em cada época tinha sua própria língua, né, sua própria forma de entender o mundo também através daquela língua. Quando eles entendiam o mundo também e utilizando a língua, utilizando o latim, eles se unificavam no tempo com todos os intelectuais, né? Então por isso que era importante o intelectual escrever em latim para que ele pudesse então ser compreendido no futuro, mesmo tendo sido deslocado em relação a tempo, em relação à localidade, em relação à cultura, ele ainda seria compreendido plenamente. Então, essa é um elemento aqui do estudo do latim que ele aponta como sendo relevante, né? A língua ela é universal no tempo e no espaço entre os intelectuais. E ele diz, né, que um verdadeiro contato intelectual com esses grandes pensadores ao longo desse tempo seria impossível. Nós teríamos uma perca sensível e significativa em relação à compreensão do que eles queriam propriamente passar em termos de conhecimento. E ele coloca, né, poderíamos vê-los como sombras no horizonte mais distante. Então, ou então ver através dos tradutores. O Schopenhauer é um grande crítico dos tradutores, então é interessante dizer isso, né, que diz que seria empobrecido o nosso intelecto, porque teríamos que depender, então, do telescópio, ou seja, da visão do tradutor sobre aquilo que estava dizendo aquele autor, né? Ainda continua. Foi com o objetivo de escrever em latim que Bacon, como ele mesmo afirma expressamente, passou a traduzir seus ensaios para essa língua, sob o título Sermones Fidelis, trabalho no qual Hobbes o ajudou. Então aqui ele ressaltando, né, um pouco dos intelectuais como Bacon, né, e Hobbes trabalhando em obras de traduzir da sua língua vulgar, né, da língua comum da sua região para o latim, visando essa importância, né? E ainda continua. Aqui, deixe-me observar, usando parênteses, que quando o patriotismo tenta impulsionar suas reivindicações no domínio do conhecimento, comete uma ofensa que não deve ser tolerada, pois naquelas questões puramente humanas que interessam a todos os homens igualmente, onde a verdade, o discernimento, a beleza devem ser considerados únicos, o que pode ser mais impertinente do que deixar a preferência pela nação à qual o eu precioso de um homem pertence, afeta o equilíbrio de julgamento, e assim fornece uma razão para violentar a verdade e ser injusto com as grandes mentes de um país estrangeiro, a fim de fazer as suas próprias mentes menores. Então, aqui ele criticando um patriotismo que estava surgindo, né, naquele século XIX, existia então uma ascensão do patriotismo, uma espécie de nacionalismo crescente também, em que as pessoas valorizavam ou tentavam supervalorizar os seus escritores que escreviam em línguas nacionais. Então ele faz essa crítica, né, que você valoriza demais aquele que pertence à sua própria cultura e à sua própria língua e meio que acaba rebaixando os outros que são estrangeiros justamente pelo fato de serem estrangeiros, né? E ele coloca como sendo aqui uma ofensa que não deve ser tolerada, o fato de valorizar uma pessoa simplesmente pelo fato de ter a mesma nacionalidade ou usar a mesma língua, né? Então, e não só isso, mas sendo desfavorável aos outros que não são daquela mesma origem, pode-se dizer assim. Ainda assim, existem escritores em todas as nações da Europa que fornecem exemplos desse sentimento vulgar. Foi isso que levou Eliade a caricaturá-los na 33ª de suas encantadoras fábulas literárias. Então, continuando, né? Ao aprender uma língua, a principal dificuldade consiste em familiarizar-se com cada ideia que ela expressa, embora deva usar palavras para as quais não haja equivalente exato na língua materna.
E isso acontece com frequência. Ao aprender uma nova língua, o homem deve, por assim dizer, marcar em sua mente os limites de ciclos de ideias totalmente novas, com o resultado de que ciclos de ideias surgem onde antes não havia nenhuma. Assim, não apenas se aprende palavras, mas também adquire ideias. Então aqui pode criticar, né, esse patriotismo, essa supervalorização da língua nacional. Ele começa a falar sobre o ato de aprender uma língua, né? Ou seja, quando você aprende uma língua, você não aprende apenas a palavra, decora aquela palavra, você aprende uma ideia nova. Então, onde não havia ideia, você preenche com uma nova ideia, né? São ciclos de ideias. E nisso você adquire, então, ideias quando você adquire também uma língua. Você consegue compreender o mundo de uma forma diferente. Então isso é muito interessante, né? Então, ele coloca, ao aprender uma nova língua, o homem deve, por assim dizer, marcar em sua mente os limites e ciclos de ideias totalmente novas. Ainda continuando, não é exatamente da mesma forma quando se trata do aprendizado de línguas antigas, pois as diferenças que a apresentam em seu modo de expressão em comparação com as línguas modernas são maiores do que as encontradas entre as línguas modernas, quando comparadas entre si. Isso é demonstrado pelo fato de que, ao traduzir para o latim, deve-se recorrer a outras formas de expressão do que as usadas no original. O pensamento a ser traduzido deve ser liquefeito e reformulado. Em outras palavras, deve ser analisado e depois recomposto. É justamente esse processo que faz com que o estudo das línguas antigas contribua tanto para a educação da mente. Então veja por que é importante estudar o latim para o Schopenhauer. É que nesse processo de aprender a língua, você não aprende como aprende uma língua moderna. Então se você vai aprender o inglês, o espanhol, existe aí um modo de expressão que é muito similar entre si e é possível de ser compreendido. Nas línguas antigas, né, o grego antigo e o latim, o modo de expressão é diferente. Então você tem que fazer todo o processo de compreensão, né, fazer a assimilação daquelas ideias e depois reformulá-las para então se expressar na tradução. Então por isso que ele diz que há todo um trabalho intelectual, né, a educação da mente é exigida quando você lida com as línguas antigas. Então por isso que há uma complexidade, há um modo de expressão que, se for comparado com as línguas modernas, ele é superior nesse sentido. Né? Então aqui o Schopenhauer fala justamente como um latinista, né, como alguém que realmente compreende. As pessoas que estudam latim sabem que existe toda uma forma de fazer uma tradução da língua latina. Né? Não é fácil de ser feita, né, porque exige toda uma compreensão do próprio idioma. Vou dar um simples exemplo. Né? Se você tentar utilizar a língua latina no Google Tradutor, você não vai ter uma tradução com facilidade como você terá com as línguas modernas. Se você escrever em inglês e ver a tradução do português no Google Tradutor, há uma certa facilidade, há uma certa compreensão. Né? Embora muitas vezes haja erros na tradução do Google Tradutor para as línguas modernas, mas há uma certa compreensão. Agora, quando se trata das línguas antigas, é meio que difícil encontrar um resultado que seja pelo menos razoável no Google Tradutor, demonstrando que há uma necessidade intelectual humana, né, propriamente, de lidar com a língua, entender aquela língua naquela compreensão, naquele modo de expressão, e depois transmitir isso e fazer esse exercício mental e fornecer então uma tradução que seria o equivalente, né, e não propriamente uma tradução literal daquela versão em latim. Então isso é interessante, essa educação da mente que é proporcionada pela língua antiga. E ainda continua o texto. Percebe-se disso que o pensamento de um homem varia de acordo com a língua em que fala. Suas ideias passam por uma excitante modificação, um matiz diferente, por assim dizer, no estudo de cada nova língua. Portanto, o conhecimento de muitas línguas não é apenas uma vantagem direta, mas também é um meio direto de cultura mental, na medida em que corrige e amadurece as ideias, dando destaque à sua natureza multifacetada e às suas diferentes variedades de significado, como também aumenta a destreza de pensamento, pois no processo de aprendizagem de muitas línguas, as ideias tornam-se cada vez mais independentes das palavras. As línguas antigas realizam isso em um grau maior do que as modernas, em virtude da diferença a que aludir. Então veja que ele coloca, ao aprender uma língua, você vai aprender uma nova linguagem, uma nova forma de se expressar, e essa é uma das vantagens de se aprender várias línguas e estudar as próprias línguas, né? E nesse processo de aprender muitas línguas, essas ideias vão se tornar
de certa forma, independentes, né? Você vai conseguir raciocinar sobre as ideias independentemente de uma língua determinada. Você vai compreender a ideia em si. Né? Isso é muito interessante. E por isso que ele coloca, né? Percebe-se, diz que o pensamento de um homem ele varia de acordo com a língua que fala. Né? Isso é algo realmente muito interessante do pensamento de Schopenhauer aqui, algo que é explorado até mesmo entre os linguistas, né? Posteriormente ao Schopenhauer. E ele coloca, as línguas antigas realizam tudo isso em um grau maior, toda essa compreensão, esse entendimento das ideias. Né? E ainda continua no texto. Conforme disso, é óbvio que imitar o estilo dos antigos em sua própria língua, que é muito superior à nossa em termos de perfeição gramatical, é a melhor forma de preparar uma expressão de pensamento hábil e acabado na língua materna. Não, se um homem deseja ser um grande escritor, não deve deixar de fazer isso. Assim como, no caso da escultura ou da pintura, o aluno deve educar-se copiando as grandes obras-primas do passado antes do processo, antes de proceder ao trabalho original. É somente aprendendo a escrever latim que um homem passa a tratar a expressão como uma arte. O material desta arte é a língua, que deve, portanto, ser tratada com maior cuidado e delicadeza. Ou seja, ele diz que você deve imitar os grandes escritores na língua latina para ser um bom escritor na língua moderna. Então veja que isso é muito interessante, né? E um claro exemplo, né, que nós temos, por exemplo, aí, do próprio Dante Alighieri, né? Ele era um estudioso da língua latina, ele sabia escrever latim, era a língua dos intelectuais da época, não se escrevia com frequência na língua do italiano. E o Dante, mesmo estudando latim, sabendo a gramática do latim, ele trouxe uma obra magistral em italiano, uma das primeiras obras grandiosas escritas nessa língua. Da mesma forma também que Camões, né, não se estudava a gramática da língua portuguesa, Camões estudava a gramática do latim, e aplicando a gramática latina à língua portuguesa, ele desenvolveu então essas obras nessa língua moderna. Dentre outros estudiosos que nós podemos verificar, que nós verificamos que eles estudavam o latim, mas eles passaram a escrever na língua moderna. Então, o uso do latim você pode utilizar para desenvolver a escrita. O que diferencia esses grandes escritores dos escritores atuais é que naquela época eles estudavam a gramática latina, né, e utilizavam todo o seu conhecimento linguístico na língua moderna. Então, por isso que ele diz que para se tornar um grande escritor, você tem que estudar o latim, aprender essa gramática latina, se educar, copiando as obras-primas. Então, se você quer ser um bom escritor, você tem que copiar os grandes escritores do grande idioma, que é o latim. Da mesma forma que um aluno que faz escultura, ele vai copiar obras já realizadas, você também tem que fazer isso, tentar imitar os grandes escritores na língua latina. E ele coloca, né, é somente aprendendo a escrever latim que o homem passa a tratar a expressão como uma arte. O material dessa arte é a língua, que deve, portanto, ser tratada com o maior cuidado e delicadeza. Então, o estudo do latim ele é para desenvolver também o seu estudo das línguas modernas para que você se torne um bom escritor. E ainda continua escrevendo no texto. O resultado de tal estudo é que o escritor prestará muita atenção ao significado e valor das palavras, sua ordem e conexão, suas formas gramaticais. Aprenderá como pensá-las com precisão e assim se tornará um especialista no uso daquele precioso instrumento que se destina não apenas a expressar pensamentos valiosos, mas também a preservá-los. Além disso, aprenderá a sentir respeito pela língua em que escreve e assim será salvo de qualquer tentativa de remodelá-la por meio de um instrumento arbitrário e caprichoso. Sem essa educação, a escrita de um homem pode facilmente degenerar em mera tagarelice. Então, veja que ele diz que você, utilizando a língua latina, você vai se tornar um grande especialista na linguagem, não apenas na língua do latim, mas na forma de se expressar, tornando, então, o seu uso mais interessante, usando do seu pensamento e tornando isso algo que seja mais bem ordenado, né, conectado e dando valor às palavras, aos seus significados. Então, sem essa educação, ele coloca, a escrita de um homem pode facilmente degenerar em algo que é idiotice, né, algo que não é algo interessante.
porque estará sujeita ao próprio arbítrio daquele escritor, ao seu capricho, em que ele não irá valorizar esse respeito ao uso da língua. E ainda continua. Ignorar totalmente a língua latina é como estar em um belo país em um dia de neblina. O horizonte é extremamente limitado. Nada pode ser visto claramente, exceto aquilo que está bem próximo, alguns passos adiante. Tudo está ficando na obscuridade. Mas o latinista tem uma visão ampla, abrangendo os tempos modernos, a Idade Média e a Antiguidade, e seu horizonte mental é ainda mais ampliado se ele estudar grego ou mesmo sânscrito. Ou seja, ele está dizendo que se você ignora a língua latina, é como estar morando num lugar muito bonito, né? O lugar é todo belo, que você pode olhar algo natural, né? Uma paisagem bela. Porém, todo coberto de neblina, você não consegue ver aquela beleza plena. Então você mora num belo país, mas não consegue perceber a beleza porque está com aquela neblina tampando aquela beleza. Então, quando você conhece a língua latina, você tem um melhor proveito da beleza linguística e consegue compreender o todo da forma de se escrever. E não apenas isso, também no âmbito intelectual você consegue compreender aí a antiguidade, a idade moderna e a idade média. E ainda continua. Se um homem não sabe latim, pertence ao vulgo, ainda que seja um grande virtuoso da máquina elétrica e tenha a base de ácido fluorídrico em seu cadinho. Ou seja, se a pessoa não estuda latim, mesmo ela sendo ali um bom médico, né, um bom químico, um grande cientista, e mesmo sendo alguém que lida com máquinas elétricas, ou seja, um engenheiro, ele não vai ser alguém que é intelectual, ele simplesmente vai fazer parte do vulgo, como ele diz, né? Se o homem não sabe latim, pertence ao vulgo, ou seja, é uma pessoa comum, como todas as outras, que não está dentro do âmbito dos intelectuais, se ele não estuda o latim. Essa é a ideia do Schopenhauer, o tamanho do valor que ele dava para o estudo do latim, né? A ponto de dizer que quem não estuda o latim não é intelectual. Não há melhor recreação para a mente do que o estudo dos clássicos antigos. Pegue qualquer um deles em suas mãos, seja por apenas meia hora, e se sentirá revigorado, aliviado, purificado, enobrecido, fortalecido, exatamente como se tivesse saciado sua sede em alguma fonte pura. É este o efeito da língua antiga e sua expressão perfeita, ou é a grandeza das mentes cujas obras permanecem ilesas e intactas pelo lapso de 1000 anos. Talvez os dois juntos. Mas sei de uma coisa: se um dia a iminência de calamidade chegar e as línguas antigas deixarem de ser ensinadas, uma nova literatura surgirá, de um material tão bárbaro, tão superficial e sem valor como nunca foi visto antes. Então, aqui ele está falando de uma forma profética. Ele diz que não há a melhor forma de se tornar alguém melhor através aí do estudo, senão pelo estudo dos clássicos antigos, estudando as línguas antigas, né? Nem que seja por meia hora, você vai ter aí algo enobrecido, algo puro, né, como eu disse, né? E o efeito da língua antiga, né, ele traz uma expressão perfeita, você consegue melhorar a sua forma de se expressar, e vai ter aí não só isso, mas também o contato com os grandes intelectuais ao longo de várias eras, né, vários anos, né? E ainda coloca, eles têm uma certa certeza, né, que se o estudo do latim continuasse a ser abandonado, né, na época dele, como eu disse, ainda se estudava o latim, mas estava com projetos, né, de ser abandonado. Se for abandonado, o estudo do latim vai ser algo calamitoso, vai ser algo que vai ser terrível para o intelecto, né? E ainda coloca, né, vai surgir uma nova literatura daqueles que não estudaram o latim. E essa nova literatura vai ser um material tão pobre, né, um material tão bárbaro, tão superficial, que não vai ter valor nenhum, né? E vai ser tão sem valor como nunca foi visto antes, né? E aí as pessoas me perguntam, né, como que não tem grandes escritores como Shakespeare, né, como Dante, né, Santo Tomás de Aquino, grandes escritores como no passado, na nossa atualidade. Talvez o Schopenhauer esteja correto nesse sentido, porque o latim foi abandonado como estudo entre os intelectuais, entre aqueles que escrevem livros, que estão dedicados à vida intelectual, né? E aqui o Schopenhauer diz que então irá surgir essa literatura
tão sem valor como nunca foi visto antes. Então, meio que talvez o Schopenhauer foi profético, né? Porque nós temos milhões de livros sendo publicados todo ano, né? Acho que são mais de 2 milhões de livros publicados por ano no mundo todo. E a gente sabe que a grande maioria não chega nem aos pés de grandes obras da Antiguidade, né, da Idade Média e do período da Idade Moderna até o ano de 1750. A grande maioria das obras são realmente superficiais, né? Isso é um fato, né? Porque em grande quantidade, são poucos ali que realmente são proveitosos de serem publicados, né? Isso sem nenhum demérito aos escritores, mas é um fato, né? E talvez aqui o Schopenhauer fez uma previsão, foi profético aqui em seu texto, né? Na medida em que ele mostrou que, enquanto o latim estava sendo abandonado entre os intelectuais, isso trazia uma certa pobreza também a toda a produção literária, né? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Deixe nos comentários se você estuda latim. Se você não estuda o latim, assista nosso curso de latim aqui no canal, né? São várias aulas em que nós começamos desde o básico até o nível mais avançado da língua latina, e vou deixar o link para que vocês possam assistir todos os vídeos já produzidos. E é isso. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.